No último episódio, o assunto foi a tarefa necessária para o país desembarcar na nova economia. Hoje, o tema é o agronegócio e as suas muitas novidades. O Brasil é um grande produtor de alimentos e sempre será. Fornece para nós e exporta mais de 100 bilhões de dólares anualmente. O Brasil tem terra, clima, vocação. Muitos líderes rurais defendem de vez em quando bandeiras atrasadas nas áreas trabalhista e ambiental, mas isso é o passado. O futuro é dos produtores que investem em tecnologia, em informação para produzir mais e melhor. É a agricultura de precisão, a pecuária de precisão. O episódio de hoje é o novo campo. Em pouco mais de 40 anos, o Brasil aumentou em 86% a área plantada, mas a produção subiu muito mais, 512%. Isso é alta de produtividade. Temos condição de elevar ainda mais no futuro. Não desmatar, respeitar o trabalhador, reduzir custos, diminuir o uso de agrotóxicos, aumentar a produtividade, usar tecnologia. Estamos na era da agropecuária de precisão. O conceito é bastante simples. Você tem uma área onde se produz diversas coisas, né, e com o auxílio de desenvolvimento de técnicas, que são de software, de hardware, todo o plantio, todos os tratos culturais, toda a fertilização é feita não para uma área grande de forma igual, mas para as necessidades no limite de planta a planta, de plantinha a plantinha. Como é que se consegue isso? Se consegue com equipamento, né? A digitalização da agricultura. A chave, como em outros setores, é a digitalização. Está muito comum o uso de drones, que auxiliam enormemente, que voam por cima, tem uma câmera e todo um sistema de software que é capaz de olhar numa plantação relativamente grande, aonde está precisando de um reforço. E chama a atenção que quem está fazendo isso é jovem. A gente enfrenta hoje um problema grave no mundo, que é o problema da escassez de alimentos. A gente tem dados aí que falam que 70%, precisa se aumentar em 70% a produtividade de alimentos nos próximos anos para suprir a demanda populacional. Isso é extremamente grave. E a única maneira, sem sombra de dúvidas, de você atacar um problema desses é você investir em tecnologia para melhorar a produtividade do que é feito no agro. Mas essa aeronave, ela é brasileira ou importada? Tudo brasileiro. Desde os softwares até a parte mecânica, é tudo brasileiro. Tudo fabricado por nós. Por vocês mesmos? Por nós mesmos. A tecnologia foi desenvolvida por nós e a parte de processo produtivo é desenvolvida por nós também. O pecuarista Adalberto Cardoso tem uma propriedade em Minas Gerais de 400 hectares, bem sucedida na criação do gado Brahman. Sua fazenda parece empresa urbana. Ele se cerca de consultores em cada área que possam aumentar a produtividade. Então é isso, é fazer um diagnóstico da fazenda, de tudo que está dando certo, errado, tudo que precisa de tal, através desse olho grande que o... rápido, olho grande e rápido, né? Porque ele pode fazer 3.000 hectares em 2 horas. Isso é humanamente possível, você demoraria 1 ano para fazer. Então, o senhor Adalberto vai aqui apertar esse botão, apertar esse pedal, né? Vai apertar esse pedal e aí vai o drone. A Horus Aeronave é uma startup criada para o mercado do agronegócio. Ela nasceu dentro da Universidade de Santa Catarina e hoje tem clientes no Brasil inteiro. O software dispensa até o piloto em terra. O plano de voo é inserido no drone para buscar a informação exata. Ele chega a voar 2 horas, tá? E num voo de 2 horas ele cobre que área? Esse equipamento chega a cobrir 5.000 hectares com um único voo. Nossa. E aí depois ele traz fotos de cada área e informação. Isso, ele traz uma infinidade de fotos. O mapeamento mesmo. Ele traz uma infinidade de fotos, todas elas são georreferenciadas. Essas fotos, assim, viram um grande quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça se vira um mapa com todas essas informações. E aí o produtor tem, olha, aqui eu preciso de fazer isso, tratar esse pedaço do terreno assim, assim. Na cana, por exemplo, é possível fazer a avaliação de produtividade, determinar quanto de falha ele tem nessa plantação. Nós sobrevamos a parte da cana
por exemplo, um dos dados, ele mediu quantos pés, qual a distribuição dos pés de cana e me mostrou as falhas. Ah, eu tô vendo, isso aqui que tá mais rosinha. É a falha. Então, são as falhas, que tá verdinho para a planta que a cana que cresceu. A gente precisa no Brasil aumentar a produtividade da agropecuária, que é produzir mais na mesma área. Se a gente conseguir fazer isso, a gente não precisa avançar sobre novas áreas de floresta. A gente fala muito que a pecuária brasileira produz muito pouco por hectare, é mais ou menos um animal por hectare na média do Brasil. Mas quanto que é isso nas diferentes regiões do Brasil? Então a gente é capaz de produzir hoje um mapa mostrando os lugares onde é menos de uma cabeça por hectare, né, que é o tamanho de um campo de futebol, digamos assim, e a gente tem lugares que chega a 8, 12 cabeças por hectare. Então, se a gente, por exemplo, dobrar a quantidade de animais por hectare que você tem na média do Brasil, a gente conseguiria liberar uma área igual a toda a área que já existe plantada hoje de agricultura. O Brasil, a média de produtividade no gado de corte é às vezes menos de um boi por hectare, né? A média brasileira, sim. Brasileira, isso. E a sua aqui na fazenda chega a 8, é isso? 10 na área de Tifton e 8 na área de braquiária. E isso é em função de quê? Em função de tecnologia, de assistência técnica, tá certo? Avaliações, utilização correta do solo. Nós conseguimos determinar a produção daquele pasto, o que ele vai produzir nutricionalmente, que a gente chama de análise bromatológica, quanto ele vai ter de proteína, quanto ele vai ter de fibra. Um outro exemplo, mas como é que sabe isso? Quando você passa porque ele tem uma plataforma e uma correlação. Quer dizer, ele traz uma informação visual e que vai te dar, vai saber, olha, aqui esse pasto não está muito bom. Ele não vai, mesmo quando voltar a chuva. Por exemplo, aqui, um exemplo. Nesse pasto ele está me dizendo que nesse lugar eu posso pôr 5,6 unidades animais por hectare. Esse 4,5. Esse aqui tá mais verdinho, tá melhor. Tá melhor. Esse aqui tá médio. Então esse último é o pior. Por que no Brasil esse tipo de pecuária intensiva não é comum? Por que se prefere a pecuária extensiva, que é improdutiva? Não existe ninguém no Brasil, no mundo, mais preguiçoso do que o pecuarista. Ele não quer saber de nenhum trabalho. Então, ele quer deixar o boi no pasto. Ele quer deixar o boi no pasto. E isso ele não quer olhar. Não funciona mais no mundo de hoje. Isso não funciona mais no mundo de hoje. No novo campo, o grande insumo é a inteligência. O Brasil tem muito espaço disponível para plantar. De terra deixada de lado que pode voltar a produzir, o país tem 60 milhões de hectares, uma área do tamanho da Alemanha e Reino Unido somados. E haverá ainda mais, mesmo sem desmatar, porque a pecuária de precisão vai liberar mais terra para a lavoura. As chances são muitas. Essa conjunção de fatores faz com que a agricultura passe de ser, digamos, o vilão que está aumentando as emissões e passe a ser a solução, que é a gente resolver o problema das mudanças climáticas ao mesmo tempo que aumenta a produção de alimentos e outros produtos para o Brasil. O Brasil hoje, ele com seus 80 milhões de hectares de grãos e 170 milhões de hectares de pasto, ele não precisa derrubar um só hectare para triplicar a produção agrícola dele. Então nós temos que trabalhar sim, pensando em sustentabilidade, pensando em adaptação, pensando em mitigação de gás de efeito estufa, que aí sim, nós seremos sim o grande player mundial dessa coisa. Então é importante para nós, é importante para o mundo. O Brasil é importante para o mundo.